Agora é a vez da Kerlin. Gente, estou muito curiosa também para te conhecer um pouquinho mais. Vi aqui a tua história, que é uma assistente social que virou perita judicial. Me diz como que foi essa transição? Ou ainda atua como assistente social? Sim, então bom dia, né, Nani? Seja bem-vinda! Muito obrigada pelo convite e de estar trazendo um pouquinho o que é a perícia judicial, né? Porque é uma área que a gente não tem na universidade uma cadeira específica ou nada dizendo. Eu não sabia nem que existia perícia judicial. Eu fui descobrir através de um colega advogado, né? Quando eu atuava como num conselho, né? No conselho do idoso, como assistente social, secretária executiva, e aí ele falou assim, tá, por que você não atua como perita judicial? Eu tenho uma amiga assistente social que atua como perita judicial. Eu disse, nunca soube o que é isso. E aí fui atrás, né, fui ver o que era o ser perita judicial. E aí eu me encantei pela área, continuei atuando, né, atuei em várias áreas da assistência social, desde trabalho social com famílias até a gestão pública, né, de políticas públicas. E aí eu percebi que a perícia judicial me tocava muito, assim, porque eu conseguia ver a minha transformação social, a minha atuação ali, né, junto com as famílias, junto com as pessoas que buscavam a justiça de uma forma mais rápida também, né. E aí eu decidi há 3 anos atrás, eu era concursada, era servidora pública, trabalhava na prefeitura de São José, e aí eu optei por atuar só como perita judicial. Quando a gente fala em perito judicial, gente, a gente vem assim muito na nossa mente a questão lúdica do CSI, né? Eu já vou pegar aqui uma luva, já vou fazer uma investigação. Só que é parecido, não é? Eu acho que muita gente ainda tem esse mito do que faz um perito judicial. Conta aqui pra gente um pouquinho o que faz o perito judicial. Então, o perito judicial, ele é um auxiliar do juiz, né? Eu costumo dizer que a gente é os olhos do juiz dentro de um processo, né? Quando a gente entra quando a gente é nomeado para ser um perito judicial, a gente já está lá no meio do processo. Então, os advogados já fizeram as alegações, né? As partes já fizeram as alegações, e a gente entra para analisar as provas, para trazer para o juiz o que realmente está acontecendo, né? Vamos dizer assim, dentro de um processo judicial na área da família, né? Um processo de guarda. Então, tem uma disputa ali de guarda. O que os peritos vão fazer? Vai ali investigar o que está acontecendo, analisar as duas partes, e o nosso parecer vai auxiliar o juiz na decisão dele, né? Que atenda ao melhor interesse da criança, no caso, de uma forma, e nós temos que atuar de forma imparcial, né? Totalmente sempre neutro, né? Neutro, sim. A gente tem que buscar sempre ver qual é a melhor situação para a criança naquele determinado processo, naquele determinado momento, né? Então, o perito ele vai atuar de forma que traga assim, objetividade para o juiz, que ele consiga entender o que está acontecendo naqueles núcleos, né? O que acontece na casa da mãe, o que acontece na casa do pai, e por que o nosso parecer foi favorável a que fique com determinada parte, né? Então, atuar sempre de forma imparcial. Mas será que a gente consegue, enquanto mulher, ser imparcial na visão de mãe, mulher, dentro de, por exemplo, um processo de guarda? É bem complicado, é um dos grandes desafios, né, que os profissionais têm que ter, que o perito tem que ter, mas por isso que a gente tem que sempre estar se especializando, estudando, buscando informações, o network, né, essa troca com os colegas, né, eu tenho muita troca com colegas advogados, com juízes, né, outros assistentes sociais, porque é muito importante, assim, tem situações que são muito complexas, né? Para chegar a um pedido de uma perícia, né? Porque você pode atuar não só como perito nomeado pelo juiz, mas também como assistente técnico, né? As partes podem contratar um perito, né? O profissional, para que
auxilie e ajude ali a encontrar as melhores situações ali, de forma objetiva, de forma clara, né, para atender a situação, né? clarificar aquela situação. Uhum. Mas nem todo processo precisa de um perito judicial, né? Não, nem todo processo precisa de um perito judicial. É realmente quando o juiz ele precisa de uma qualificação técnica, né, de um olhar mais técnico, aí ele vai pedir o auxílio. Ou porque as partes estão ali numa briga muito ferrenha. Exatamente. Também. Ou às vezes, por exemplo, eu tenho um processo de curatela. Tá? Aí eu preciso provar que a curatela é que a filha vai cuidar da mãe. Aí vai receber o dinheiro do INSS. Daí o juiz só aceita se passar por um perito judicial. Por um perito judicial. Que porque é o profissional de confiança do juiz. Que ele vai, porque os advogados, cada um vem com o seu interesse, né? seu interesse, né? Então, o que o perito judicial faz? Ele vem para ter esse olhar técnico, mas de forma imparcial. Né? Ele vai realmente buscar ali através da coleta de dados, através da análise, né, dos fatos, a análise do processo, tudo, faz visitas, né? No caso, faz visita domiciliar, vai até a residência, se precisar ir até a escola para saber como é que está a criança, né? Posto de saúde, tudo. Eu acho que a perícia no direito de família é uma das mais sensíveis, sabe, Nani? Porque assim, ó, na questão de interdição, que a doutora Aline falou, é jurisdição voluntária, geralmente não tem contestação, passa bem, né? Com raras exceções tem contestação, né? Sim. Agora, direito de família, se tem questionamento de guarda é porque seu pai e a mãe já estão em guerra, né? Fogo cruzado. Em fogo cruzado. E também já deve ter acontecido, assim, um histórico passado altamente litigante, né? Então deve ter um histórico onde essa criança, coitada, ela é a mais prejudicada. Vítima, né? É a vítima dessa situação toda, né? E, o pai ou a mãe, quem tá certo? Não interessa, a criança é a prejudicada, independente de quem tá certo, né? E daí realmente ela vai conseguir tentar acolher, explicar essa situação e tentar achar uma solução. Né? E o perito pode conversar com a criança e perguntar com quem ela quer ficar? Deve. A gente faz a escuta, né? Dentre os instrumentos, a gente faz a escuta. A entrevista, né? Que se chama entrevista, né? Da enfermagem a gente chama de escuta qualificada. Exato, no serviço social também. E também tem, quando se pede, né, a avaliação ali da perícia, é uma avaliação psicossocial. Então, é assistente social e é nomeado também uma perita psicóloga. Sim. Que vai fazer daí a análise, né? O assistente social vai ver mais o contexto mais abrangente ali. E o psicólogo mais as questões emocionais, né, de cada E hoje núcleo. o município tem muitos peritos, não? Então, a gente faz o cadastro no Tribunal de Justiça. Então, e ali no quando, né, você quer ser perito, o primeiro passo é fazer o cadastro no Tribunal de Justiça. Aí pode ser o criminal, família, né? E ali você você vai colocar quais áreas, quais as comarcas que você quer atuar. E eu não sei dizer quantos tem aqui em Palhoça, porque aí é feito por sorteio a nomeação. Né? Então, mas a gente tem um número bem específico, cresceu muito. E qual a qualificação para se tornar um perito? A gente tem que ter um nível acadêmico? Sim, tem que ser o nível técnico, e agora teve, né, a mudança ali no Código do Processo, então também pode ser técnico. Qualquer profissional de nível superior ou técnico pode ser um perito judicial. Que não tenha respondido processo. Ou tenha condenação. Não, tem que ter uma qualificação. Porque quando você faz o cadastro, pede várias certidões negativas, o teu registro, né? Tem que ter registro no órgão de classe. Então, tem as qualificações, a gente precisa colocar um mini currículo também, os cursos de especialização que você faz na área, né, também isso vai contribuir bastante para... E hoje, assim, se a gente fosse listar, né, quais são as habilidades de um perito? Tu poderia me dizer assim, olha, precisa ter essas habilidades. Então, principalmente, né, a questão... de buscar o conhecimento contínuo, tá sempre
porque a legislação muda com frequência, então a gente tem que estar sempre buscando a qualificação profissional, uma fala objetiva, né, e clara, uma linguagem objetiva e clara também, tanto, né, que a gente tem que fazer um laudo, qual é o produto final do perito. O produto final do perito é o laudo judicial. Então, nesse laudo, eu tenho que colocar todas as informações que possam auxiliar o juiz a tomar a melhor decisão ali, e também colocar quais foram as situações, de forma clara, objetiva. Precisa ter uma boa relação com o judiciário e também com outros atores, né, do sistema judiciário, advogados, as partes, porque muitas vezes a gente recebe, peticiona o laudo, e o que acontece? O juiz, o advogado da outra parte vai contestar o teu laudo. E aí você tem que estar preparado emocionalmente para ter certeza que o que tu fez foi o correto, né? Foi dentro da ética, foi dentro que você não está fazendo nada. Não infringiu nenhum código de protocolo. Ética. Exatamente. Então você está fazendo isso, né, com segurança. Isso é muito importante, né? É que o perito ele já vai responder os quesitos, que são as perguntas dos advogados de ambas as partes, né? E depois ainda ele entrega o laudo e tem a impugnação do laudo. Não é fácil ser perito não, viu? Porque eu bato firme no meu. Exatamente. Principalmente quando é previdência, né? Que é a parte do LOAS, Sim. do BPC, que aí eles vão na... Você faz também nessa parte? Também. Ai, que legal. Então eu fico firme com o meu, porque às vezes tem uma casa um pouquinho melhorzinha, mas o que é uma casa com ar-condicionado? E quais são as despesas que ele tem? Isso. Né? Então, assim, não é só a casa, tá? Aquela casa pode ter sido uma herança, pode ter sido, né, mora de favor. Perfeito. Tem o carro, então não é isso. Tem que olhar o conjunto, né? Todo o conjunto, né? O que tá ali dentro? Por que tá atrás, né? Ninguém vai ir atrás de um direito se realmente não tem ele. Sim. Né? Então a gente tem que trazer esse lado mais humanizado também para a perícia, né? Não é só o olhar ali os documentos que tem, ler o processo e dar. Na realidade, teu tem que parecer ser um ali. bom interpretador, né? Precisa interpretar todas as faces de um processo. Exatamente, né? Se sentir no lugar do outro, ver como que a ele... empatia, assim, Exatamente. tem que sempre se colocar no lugar do outro. Eu acho que... É E hoje tu essencial. atua 100% como perita ou tem outra atividade correlativa? Hoje eu atuo como perita judicial e também como mediadora de conflitos na Câmara de Mediação e Arbitragem do CDL. Então, estou trabalhando com essa temos questão. muitos conflitos. Pergunta que não quer calar. Temos muitos Muitos conflitos. até estavam ouvindo os doutores falar e realmente são muitos casos, né? E tá agora o Dr. Saint-Pierre, ele está buscando mais essa questão também da mediação para que tente se resolver e não ir pro litigioso, né? E está tendo êxito até, eu estou bem... Tá, que bom, né? A Câmara de Mediação e Arbitragem do CDL de Palhoça é excelente, tá? Excelente. E a gente fez os mutirões nos anos anteriores e deu 70% de resolução de Eu conflito. ia perguntar isso. 70%. Qual foi a Bastante. porcentagem de... 70%. É muito alto. E agora o doutor Sandro Pierre, que é o novo juiz da Vara de Família, né? Ele tem o foco de já marcar a mediação no início do processo. Então a tendência é ter cada vez mais mediação. As pessoas sentarem, conversarem, olhar no olho, que é o que a gente está fazendo aqui, e sair um pouco do papel, né? Então, assim, é isso que a gente precisa, mais diálogo, né? Mais humanização e menos litígio, né? Enfim, a justiça tem que ser humanizada, né? Eu penso que colocar a conciliação já no início do processo, ela até economiza tempo e dinheiro público. Sim, porque as pessoas, as partes tentam fazer o acordo ali, né? Já antes de ir pro litigioso. Então, já saindo do acordo, faz o termo e aí o juiz só analisa. E homóloga, porque, ele vai homologar, né? Porque quando tem acordo, nunca vi ele não homologar quando tem um acordo. Salva uma coisa ou outra da criança, que daí tem que fazer um ajuste. Passa pelo Ministério Público, Isso, né? é. Quando tem Exatamente. criança, passa pelo Ministério Público. Isso. Né? Mas daí é aquela história que a gente falou anteriormente, o advogado tem que estar também desarmado, né? O espírito moderno, humanizado. Exato. A advocacia tem que evoluir nesse ponto. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma
uma experiência que eu tive pouco tempo atrás, até porque a gente lida com muita... como proprietário de escola, a gente lida com muita criança, né? E há pouco tempo atrás, como diretora de escola, uma mãe chegou até mim e disse assim... Professora, acredita que o advogado do meu ex-marido me acusou disso, disso e disso e disso? E eu fui conversar com meu marido e ele disse, eu não tô nem sabendo disso dentro do processo. O próprio advogado colocou coisas dentro do processo contra aquela mãe que nem a própria parte interessada tinha colocado, né? Nunca fez menção para o próprio advogado. É muito triste, né? Dentro de uma ainda mais de família, né? Imagina. Filhos, né? Exato. E aí que entra a importância do papel do perito judicial, né? Porque o advogado vai colocar ali, né? As partes vão colocar o que puder para tentar prejudicar a outra, né? Ou para atender o seu interesse. E aí o perito ele vai entrar de forma a analisar minuciosamente cada detalhe, cada situação, para poder dizer ali, não, olha, o meu parecer é favorável a tal parte, né? Porque ela detém mais possibilidades no momento de atender, né, melhor os interesses da criança ou do adolescente. Então, sempre o meu papel é pautado nisso, né? Tá verificando o que é melhor. Não entrar no conflito, né? Mas ver qual, né, de forma imparcial qual é a melhor solução para aquele conflito, né? Eu também acho que é muito importante. Ô, Nani, mas assim, o advogado que faz isso, ele eu acho que está infringindo eticamente, sabe? Sim. E ele não está preparado para advogar verdadeiramente falando. Nós temos um caso lá no escritório onde recentemente uma mãe falou, a filha apareceu com um machucado no rosto e falou que foi o pai que agrediu. Daí a gente assim, poxa, não é interessante isso. Daí aconteceu de novo. Daí ela pediu pra gente juntar no processo. Eu falei, então tu vai me mandar um e-mail com todo esse histórico e eu vou juntar o e-mail no processo. Né? Então assim, eu me resguardei. Exato. Tem que ter esse cuidado, sabe? O advogado tem que filtrar. Ele não pode comprar a verdade da parte do cliente. Porque é uma acusação muito séria, né? É muito sério. Muito sério. Tem várias acusações, várias situações que a gente pega, assim, todos os casos são muito complexos, né? Mas quando envolve criança e idoso, principalmente, né? Sim. Por isso que eu não atuo nessa parte de família. Eu não tenho emocional pra isso. Eu tenho emocional pra outras coisas. Porque eu acabo ficando com dó. Eu me envolvo muito. E aí, família é uma coisa que eu não pego. Eu também procuro não fazer. Só pego assim de clientes que já são clientes. Tem parcerias, né? Hoje o advocacia é muita parceria, né? Daí eu faço umas parcerias, mas eu não me envolvo. Também não. Só se for acordo. Vamos fazer um divórcio, vamos fazer acordo. Falando em família, faltou aqui a Bárbara Cidral para poder trazer o assunto vara de família, né? Então abraço pra ela, né? ficou um recado aqui para ela, tá? Que intermediou até o nosso contato aqui. Verdade. Um grande abraço para ela. Né? Exato. Kelly, assim, nós estamos finalizando agora. Eu queria que tu deixasse recado, né? Se tu te posiciona nas redes sociais, se hoje tu tem algum produto, se hoje tu tem alguma formação para peritos, como que a Kelly, né? Aproveita esse momento agora e deixa o teu recado. Então, obrigada, Nani. Atualmente, eu estou formando meu curso para formação de peritos judiciais. Eu já atuava auxiliando alguns colegas a se tornarem assistentes sociais, a tornarem-se peritos, de forma não formal, vamos assim dizer. Voluntária. Voluntária. E aí, eu percebendo, né, a grande demanda por profissionais qualificados nessa área, o que é muito difícil de ter, né, até agora na área da família ali, principalmente na adoção, quando o juiz nomeia, eles já passam um curso, você tem que fazer uma reunião, porque estava indo laudos incompletos. Aí o serviço social tinha que fazer outro atendimento. Então, eles fizeram uma normativa, né, com o mínimo dos quesitos, né? O mínimo dos quesitos que os profissionais tinham que atender, porque não estavam qualificados. Então, percebendo essa dificuldade, porque hoje tem muitos cursos de perícia judicial na internet, né, na rede.
E são, assim, cursos que oferecem atrativos, né? Ganhe 6.800 por mês, assistente social, pedagogo, não sei o quê. Mas, na verdade, não é isso que acontece, né? Não é essa realidade hoje na perícia judicial. Você consegue, sim, fazer com uma renda extra ou uma segunda renda, né? Uma renda complementar, mas você precisa ter uma qualificação específica no curso, né? Se tornar perito judicial, ir lá, faz o cadastro, você vai ser nomeado pelo juiz, mas quando você recebe a primeira nomeação, que é onde as coisas complicam. Eu passei por isso, né? Eu tive muita dificuldade quando eu recebi a primeira nomeação. Já atuo há 15 anos na assistência social, não vai ser tão difícil, né? Mas quando chegou o primeiro caso que eu li, eu vi a importância da perícia judicial, né, o impacto que o meu trabalho ia trazer na vida de uma família, né, e de várias pessoas. Eu pensei, não, peraí, eu tenho que me qualificar antes disso. Então eu fui fazer um curso específico na área, né, para assistente social e psicóloga, onde eu consegui aprender um pouquinho mais. E mesmo assim eu senti falta depois, quando chegou o caso, porque cada caso é um caso diferente. Cada caso é uma complexidade diferente, então o que eu vou fazer agora, né? E aí também me proponho a fazer o acompanhamento depois, a mentoria, né? Estou estruturando a mentoria. Então tem o curso online que vai ter, e a gente vai ter uma aula específica. A Bárbara também vai dar uma aula, né, sobre os tipos de guarda, porque é muito importante a gente saber, né, a legislação também. Então, a Bárbara vai dar uma aula bônus nesse curso sobre os processos, né? O processo de direito ali no curso. Então, sim, vai ter o acompanhamento também posterior. Eu fico muito feliz, assim, desses profissionais que vêm para a rede para ajudar outros profissionais, né? Eu vejo que o digital, ele veio realmente para essa revolução, para a gente entender que a gente, através da nossa profissão, daquilo que a gente faz muito bem feito, a gente pode fazer com que outras pessoas também tenham uma renda extra, complementem uma renda, torne-se uma renda, né? Tu seja tão bom naquilo que tu faz, que tu seja tão requisitado, que tu te torne referência dentro daquilo que tu faz, né? Exato. Eu fico muito feliz por tu estar te posicionando dessa forma, tá? Fico muito feliz. Obrigada. Gente, eu tô muito feliz aqui por essa mesa. Gratidão por estar com todos vocês, tá? A gente agradece, Nani. Acho que vai dar muito material aqui de comunicação para informar muita gente, tá? Muito obrigada. Obrigado, Nani. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada a Obrigada. todos. Obrigada.